Nesse vídeo eu vou ensinar o que é epistemologia, vou passar o conteúdo de um semestre em um só vídeo. Então, se você já perguntou para o ChatGPT, ele te deu ali uma resposta, você já tem uma ideia, mas você ainda está nadando no raso. Se você chegou aqui, você precisa ir um pouco mais além, talvez porque você nadou nas aulas, talvez porque tem uma prova à vista, talvez porque você tem um seminário para apresentar. E o motivo mais importante de todos, se você for uma pessoa inteligente, depois dessa aula você vai ser uma pessoa mais interessante, tá? Porque conhecimento é poder. Então, fica aqui, fica até o final. Vou disponibilizar para você o download desse mapa mental. E vamos para a nossa aula. Epistemologia. O que é epistemologia? Alpiste, episte, esse nome esquisito. Afinal de contas, o que é? Epistemologia vem dos termos episteme e logia. Episteme é conhecimento, logia vem do logos, que é estudo. Então, basicamente, epistemologia é aí o estudo do conhecimento, também teoria do conhecimento, né? Tem essa nomenclatura, ou até mesmo filosofia do conhecimento. Mas para facilitar, eu entendo que estudo do conhecimento ilumina melhor aqui a ideia da epistemologia. Então, sendo a epistemologia o estudo do conhecimento, o que ela vai iluminar para nós aqui? Qual a natureza do conhecimento? Qual a origem do conhecimento? Quais são os limites do nosso conhecimento e a validade do nosso conhecimento? Todas essas perguntas são feitas pela epistemologia. Afinal de contas, como nós conhecemos? De que forma nós conhecemos? Existem ideais de cientificidade. Mas o que é isso, ideais de cientificidade? Como nós conhecemos mudou ao longo do tempo. E essas mudanças na forma que a gente conhece as coisas, que os seres humanos conhecem as coisas, são os ideais de cientificidade, e eles nem sempre foram os mesmos. Vamos ver aqui algumas mudanças que eles tiveram ao longo do tempo. Então, primeiro o ideal de cientificidade, e um dos mais conhecidos, ficou conhecido aí por conta desse bonitão, René Descartes. Então, o legado de Descartes é o racionalismo, né? O racionalismo é um ideal de cientificidade que é caracterizado por uma objetividade. O conhecimento racional é valorizado, né? A racionalidade é valorizada. Daí vem o nome racionalismo. O ser é dotado de razão e por isso a razão está acima de todas as coisas. Esse é o pensamento racionalista. E esse pensamento, ele busca verdades universais. Então, se não é branco, é preto, verdades absolutas. Por isso que o racionalismo ele vai trabalhar através de axiomas, né, de postulados e definições. O racionalismo trabalha através do método hipotético dedutivo, ou seja, eu deduzo com a minha razão, né? E depois isso se corrobora, se evidencia ali na realidade. Mas será que isso é suficiente? Será que temos mesmo verdades universais que podem ser alcançadas através da razão? O que vocês acham? Falem aí. O pessoal do empirismo não concordava muito. Então, um novo ideal de cientificidade surgiu com o empirismo, principalmente com o desenvolvimento da medicina grega e até o século XIX. Porque esses caras empiristas, eles entendiam que só após uma experimentação é possível chegar a alguma definição, a algum entendimento das coisas. Ou seja, os empiristas pensaram, cara, como é que eu vou saber uma coisa? Como é que eu vou chegar a uma verdade se ela está só na minha razão, na minha cabeça? Eu preciso experimentar para ver se realmente isso se corrobora. Então, eu vou fazer ali uma experiência com a mesma coisa,
com corpos, com remédio, até que eu entenda que isso realmente funciona assim. E aí os empiristas, eles trabalharam através do método hipotético indutivo. Então, eu induzo, né, uma experiência várias vezes para que eu tenha uma hipótese válida. É o oposto ali do racionalismo. Bem, beleza, esses caras estavam brigando e aí chegou um terceiro grupo, que é o grupo do construtivismo. E aí o grupo do construtivismo eram os caras que não concordavam e nem discordavam do racionalismo e do empirismo. Na verdade, eles entendiam que é preciso os dois métodos, que os dois métodos são necessários para criar hipóteses razoáveis sobre a realidade. Porém, a galera construtivista destoava e discordava no seguinte ponto: a gente precisa dos dois métodos, a gente precisa deduzir e precisa induzir. Porém, as hipóteses que a gente vai chegar, ou seja, né, as hipóteses ali que eu vou encontrar, elas são apenas estruturas e modelos de funcionamento para os fenômenos da realidade. Elas não são verdades absolutas. Elas não são o próprio fenômeno, né? Elas são estruturas e modelos, né, que explicam os fenômenos, mas não são a totalidade desses fenômenos e nem tem a capacidade de explicar os fenômenos a nível universal. Ou seja, a galera do construtivismo, né, percebia ali, eu entendo que é uma galera mais humilde, tá, gente? Porque eles entendiam as limitações do próprio conhecimento, né, do aparelho de cognição, porque a realidade cósmica certamente extrapola os limites da nossa cognição. Então, os construtivistas, né, eles não iam atrás de verdades absolutas, né, e universais, como os racionalistas, né? Eles admitiam ali que havia um certo limite para essas hipóteses, ainda que fossem hipóteses razoáveis, baseadas na junção dos dois métodos, indutivo e dedutivo, tá bom? Eu tô mais com a galera construtivista aí. Então, tinham esses três ideais de cientificidade. E aí a gente começa a notar uma coisa aqui, que a ciência, ela muda. Então, a ciência hoje não é a mesma de ontem. E a ciência de amanhã não será a mesma de hoje. Ah, mas claro, professora. É claro, isso a gente sabe, porque vai mudando as coisas. Mas calma, fica aqui comigo para você entender que essa mudança é mais profunda do que você está imaginando. Não é uma mudança nas coisas que a ciência mostra, nas coisas que ela nos ensina, mas é uma mudança na forma de fazer a ciência, na forma de pensar, na forma de se chegar a respostas. Então fica aqui comigo, observa aqui. Primeiro, na ciência antiga, o que caracterizava a ciência antiga? Na ciência antiga, a teoria era superior à técnica. Pessoal, a teoria era superior à técnica. Mas como assim? Então vamos lá. Os teóricos, eles eram vistos como superiores. Então, se você pegar essas galerinhas aí, vamos pensar, pensa comigo, vamos fazer um paralelo entre a nossa sociedade e a sociedade lá dos grandes filósofos, por exemplo. Né? Vamos pegar os caras Aristóteles, Platão, Sócrates, tarara, essa galera filósofa. Essa galera, tudo que eles faziam era pensar, era teorizar. Certo, pessoal? Hoje, essas galeras seriam conhecidas como não vou falar aqui, né? Porque não pode. Mas essas galeras seriam conhecidas como pessoas, né, que não fazem nada da vida, certo? Elas não teriam o mínimo respeito na sociedade moderna de hoje. Mas lá, na época antiga, na ciência antiga, os pensadores, os teóricos, né, isso era o mais alto nível de ser humano. Então, a teoria era muito valorizada. A técnica não, né? A técnica era secundária. A técnica era feita ali por pessoas, por plebeus, por pessoas de mais baixo escalão. O trabalho com as mãos, né?
os artífices, os artistas, quem cria as coisas na realidade eram pessoas, né, mais baixos ali na pirâmide social, certo, pessoal? Só que isso mudou, e isso mudou com o capitalismo, com a Revolução Industrial. Porque aí, com a Revolução Industrial e o capitalismo, passou a ser necessário, né, os fazedores, né, os mãos à obra, as pessoas que colocam as coisas para acontecer. E aí foi necessária a mudança desse paradigma. Então, a teoria já não é mais tão exaltada. A técnica, ela começa a ser exaltada. O fazer. Então, os especialistas, você se especializar em alguma coisa e fazer aquilo muito bem, começa a ser mais importante do que você apenas teorizar. E aí a gente chega no momento, por exemplo, que nós vivemos. Porque hoje, vamos supor, né? O cara lá que faz engenharia, ele tem muito mais mercado abrangente do que o cara que faz filosofia, por exemplo, né? Porque a técnica hoje é mais valorizada. Então perceba que essa mudança não é só no que a ciência faz, mas no que a ciência valoriza e no paradigma científico. Beleza, pessoal, até aqui? Então vamos lá, fica comigo. Dentre essas mudanças que vão acontecendo ao longo da história da ciência e na forma com que nós conhecemos as coisas, tem um plot twist aí no século XIX do século XVII até o XIX. No século XVII, as ciências, elas foram, né, até esse momento, elas foram postas em caixinhas. Então, tinha as caixinhas do conhecimento. A gente tem o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento técnico. Um não se mistura com o outro, tá, pessoal? É água e vinho. Ali é clubinho. Então, tinha o clubinho dos filósofos, o clubinho dos cientistas, o clubinho lá dos técnicos, né? E aí, com nível de hierarquia entre eles, como eu já expliquei ali anteriormente, que vocês já podem imaginar. Desse clubinho, a gente tem divisões. Então, temos as ciências humanas ou sociais, né, que vêm dos conhecimentos filosóficos, as ciências matemáticas e as ciências naturais, que estão mais relacionadas ali aos conhecimentos científicos e técnicos. Mas, nesse momento, as ciências humanas são o patinho feio, tá? O patinho feio, os renegados, né? Assim, a galerinha que sofre bullying, né? Porque os verdadeiros, vamos dizer, cientistas, né? Matemáticos, químicos, né? Ali, racionalistas, que têm respostas absolutas e que têm números lindos e fechados que respondem, né, todo o sentido da vida, eles olham torto para essa galerinha das ciências humanas ali. Então, são um patinho feio. Só que aí a gente chega no século XIX e as ciências humanas, a galerinha, né, que está aí sendo escrachada o tempo todo, começa a querer encontrar o seu lugar. Eles querem um lugar, eles querem ali, né, o pedaço de bolo deles. Então, o que que eles vão fazer? Se a galera racionalista, né, acha que só a ciência deles é válida, que só eles são realmente cientistas, porque eles têm ali um método objetivo que encontra verdades absolutas, então nós também precisamos, né, aplicar esses mesmos métodos para as nossas ciências, porque aí a gente vai ser respeitado, galera. Vamos usar os métodos deles para a gente ser respeitado. Então, eles começam a fazer isso para serem respeitados, entendeu? Eles vão incorporando o modo de fazer ciência racionalista das matemáticas, das ciências naturais, no estudo do homem. Então, o homem, nesse momento, passa a ser estudado pelas ciências humanas naturais como uma máquina biológica e matematizável, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar uma frase que o homem é como se fosse um relógio, o corpo humano ele é um relógio, né? Que tem as engrenagens. Então, o homem passa a ser visto isso como uma pequena máquina que pode ser separada em partes, né? Cada partezinha estudada, que todas as partes montadas vão criar um mesmo homem. Então, eles vão por esse caminho. Mas esse caminho é problemático, né? Esse caminho é problemático. Aí vamos fazer uma pausa aqui. Vamos fazer uma pausa aqui. Beleza. A gente pegou, começou a estudar
o homem, vamos ver ele como uma máquina para poder a gente ganhar o respeito da galerinha ali lá dos racionalistas. Mas será que o progresso da ciência é real ou é uma farsa? Será que tudo que a ciência vai fazendo vai evoluindo gradativamente ao longo do tempo? Vocês acham que sim? Eu acho que um monte de gente vai dizer que sim. Responde aí se você acha que sim, ou se você achava que sim até agora. Responde aí, pessoal. Gente, a ciência, ela não progride. Vamos lá. Por muito tempo se acredita, e até hoje vão ter pessoas assistindo esse vídeo que acreditam que a ciência ela é um aperfeiçoamento constante, que ela tem uma progressão. A ciência de hoje é melhor do que a ciência de 100 anos atrás, a ciência daqui a 100 anos atrás vai ser melhor do que a ciência de hoje, e que isso é linear, que a coisa vai crescendo assim como uma escada, entendeu? Mas não é, galera. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Fica aqui comigo, tá? Vamos entender isso aqui, porque que o progresso da ciência é uma farsa. No século XX, alguns teóricos começam a defender que existe uma descontinuidade das ciências. Mas como assim, professora? Existe uma descontinuidade das ciências porque existem rupturas epistemológicas. O que são rupturas epistemológicas? São novas concepções de ciência. Porque a ciência, num certo ponto, começa a não ser suficiente, a forma de se conhecer, a forma de fazer as perguntas, começa a ser insuficiente para os novos problemas e os novos fenômenos que surgem. Então, como existem novos problemas e novos fenômenos que não podem ser olhados da mesma forma que a ciência estava olhando os seus objetos até então, precisa se descobrir novas formas de perguntar, novas formas de fazer ciência. Então, eu preciso de novos paradigmas, certo? Esses novos paradigmas vão nos levar a novas concepções de ciência e isso vai nos levar a revoluções científicas, né? Esses dois termos aqui, coloquei aqui para vocês. Ruptura epistemológica é um termo do filósofo francês Gaston Bachelard, tá? E revoluções científicas, um termo aí do físico Thomas Kuhn. E é muito importante, né, vocês adentrarem nisso aqui, porque é nesse momento e é com esses filósofos aqui que a gente começa a entender que a ciência não é contínua, mas ela caminha em saltos, ela tem revoluções. E essas revoluções não acontecem a partir de uma continuidade. Ao contrário, elas acontecem a partir de uma descontinuidade, a partir de uma ruptura. É por isso que Bachelard chama ela de ruptura epistemológica, tá? Então, é isso. Uma grande ruptura, uma ruptura, como exemplo que a gente pode mencionar, é a ruptura ali do racionalismo com o legado de Descartes. E depois, quando chega um pouco mais para frente, na física moderna, com as teorias da relatividade de Einstein, essa é uma ruptura, porque enquanto, né, no momento se acreditava que havia verdades absolutas, inquestionáveis, que se é assim no universo todo e para sempre, mas aí vem a relatividade e mostra que uma hora pode ser assim, uma hora pode ser assado, né? Que a relatividade, ela existe. Então, isso é uma ruptura, tá, pessoal? Como um exemplo aí. Um exemplo bem vago, mas para elucidar melhor para vocês. Então tá, aí a gente tem uma briga de titãs, porque esses ideais de cientificidade, eles se transformam em correntes filosóficas, né, que brigam para dar uma resposta de como estudar a nós mesmos. Eu digo nós mesmos, o ser humano, tá, pessoal? Como estudar a nós mesmos. Vocês viram ali em cima que a galera estava tentando usar os métodos racionalistas para estudar o homem, né? Para poder ganhar um respeito. Só que isso cai num problema, porque o homem, ele é diferente. O homem, ele é diferente dos outros objetos que até então a ciência está estudando, né? O ser humano, ele é diferente. O ser humano, ele não é como uma pedra, ele não é como necessariamente um animal, né? Ele não é como o vento.
Então, eu não posso pegar os métodos das ciências naturais e aplicar eles aos homens. Então, aí a gente começa com umas divisões, umas correntes filosóficas que vão tentar dar novas respostas sobre como estudar o ser humano. As principais correntes aqui vão ser o humanismo, positivismo, historicismo. E aí vem depois uns problemas de relativização que a gente vai ver. Mas vamos ver, humanismo. Qual era o olhar do humanismo? Do século XV ao XVIII, a gente tinha um foco no homem, né? O homem é o centro de tudo, o homem é o senhor da natureza. Então, o humanismo, ele traz uma ideia de antropocentrismo, ou seja, o homem é o ser com razão, com os saberes. Então, para essa corrente filosófica, se a gente estuda o homem tem que estar no centro desse estudo, né? Existe uma validade ali nesse homem como dominador da natureza, como superior. No positivismo, que chega aí com Auguste Comte, que ele ainda acreditava, né? Ele era um defensor dessa ideia de que havia um caminhar progressivo na história e na ciência. É tanto que Durkheim, por exemplo, começou a estudar a sociedade como um fato social. Esse termo é do próprio Durkheim, ou seja, fato social seria um fato ali relativo à sociedade, né, que é como uma verdade absoluta da dinâmica social que não pode ser questionada. Ele tentava, com essa designação, fazer um estudo da sociedade como as ciências naturais, tentar ali achar um fato, uma objetividade, né? Então, Durkheim, Comte, que são do positivismo, ainda estão dentro dessa estrutura, desse ideal de cientificidade lá do racionalismo. O humanismo também pega um pouco ali do racionalismo, mas o humanismo ele acaba mudando ao longo do tempo. Mas nesse momento, do século XV ao XVIII, ainda estava mais para o racionalismo, né, como homem, como sabedor, como senhor da natureza. No historicismo do século XIX ao XX, as figurinhas aí famosas como Kant, Hegel e Dilthey, eles começam a querer sair um pouco ali daquela prisão do racionalismo. Porque eles começam a perceber que o objeto, né, das ciências humanas é um objeto diferente do objeto das ciências naturais, exatamente o que eu estava falando ali. É diferente, o homem não é como o vento, o homem não é como a pedra. Se o objeto é diferente, nós precisamos estudá-los de uma maneira diferente. O homem, ele tem carga histórico-cultural que uma pedra não tem, que o vento não tem. E o homem é dotado de sentidos, ou seja, o homem atribui sentidos ao mundo. E esses sentidos mudam, né, de acordo ali com o tempo, de acordo com a cultura. Então eu não posso estudar com o mesmo olhar e com os mesmos métodos que eu estudo uma pedra. E a ciência não pode ignorar isso. Então percebe, pessoal, por que tem uma briga aqui? Né? Porque tinha um ideal de cientificidade estabelecido, né, que aí influenciou o humanismo, o positivismo, mas isso começa a deixar de atender às necessidades, né? Essas formas de perguntas não atendem mais, então a gente precisa criar uma nova. E é aí que começam as disrupturas. Então, vamos criar novas concepções, e aqui se começam algumas novas concepções. A gente precisa olhar diferente, precisa estudar o homem de uma forma diferente, porque ele não é uma pedra. Só que aí chegam alguns problemas. E aí, esses caras que começam a querer, né, ir atrás de novas concepções, de novas formas de estudar o homem, começam também a ser questionados desses problemas. E qual é o principal problema? É o relativismo. Porque se a gente está buscando leis científicas, né? Isso aí vai ser. Imagine a galera racionalista falando. Se a gente está buscando leis científicas, a gente precisa que elas se apliquem em qualquer local e para qualquer pessoa. Precisa ser objetivo. Mas cada pessoa é diferente, dependendo da idade, do gênero, da cultura. Então, como eu vou criar leis científicas ou estudar o homem cientificamente? Como eu vou ter um método que seja válido,
se as pessoas são diferentes, se elas têm sentidos diferentes. Então, esse é um dos problemas dessas correntes filosóficas. E aí, esses problemas estão resolvidos? Não, pessoal, ainda não estão resolvidos, tá? Até hoje, esses problemas não estão resolvidos. A gente ainda existem correntes de disciplinas que pendem mais para um lado e que pendem mais para o outro. Então, brigas aqui até hoje existem, por exemplo, o que influencia mais o homem? É o ambiente ou é a biologia? O que vocês acham? É o ambiente ou é a biologia? Eu tenho a minha resposta, né? Eu aí vou para o caminho do meio. Lembra que eu falei lá do construtivismo? Eu vou mais para a galera construtivista. E então, para mim não é nenhum nem outro. São os dois ao mesmo tempo, né? E um não exclui o outro. Mas ainda existe hoje essa briga, né? E aí, ruptura epistemológica, né? Agora as ciências humanas começam a ditar suas próprias regras. Hoje a gente já vive num momento em que as ciências humanas elas têm uma certa validade, um certo respeito maior do que tinham, por exemplo, na época lá dos racionalistas, né? Mas ainda assim existe um caminho a ser percorrido, tá? Vou mostrar aqui três ramificações, né, de teorias filosóficas do conhecimento que surgem a partir dessa última ruptura epistemológica aí no século XX, sendo ela a primeira a fenomenologia. Então, qual é a característica desse ideal de cientificidade, dessa filosofia fenomenológica? Então, a fenomenologia, ela delimita, né, e ela torna válida a essência dos objetos que ela está estudando. Então, a grande diferença de uma fenomenologia, por exemplo, para um racionalismo é que na fenomenologia eu estou abraçando essa singularidade do indivíduo, por exemplo, né? Quando eu estudo o indivíduo, eu abraço a singularidade dele como essência, o que torna ele único. Eu não vou olhar para esse objeto de estudo como apenas um corpo biológico de 2 braços, 2 pernas, um cérebro e uma espinha dorsal, certo? Porque todos, né, os 9 bilhões de seres humanos têm essa mesma coisa, né? Eu vou abraçar ele como um todo, né, com as suas características psíquicas específicas, a depender da sua cultura, dos seus sentidos de ver o mundo. Porque mesmo dentro de uma cultura, por exemplo, Brasil, nós somos brasileiros, né? A forma com que eu vejo o mundo, a forma com que eu vejo o Brasil, a forma com que eu vejo a vida, sendo uma mulher, né? Na casa dos 20 aos 30, é diferente da forma que você vê, mesmo que nós sejamos brasileiros da mesma época, né? Isso é o que me torna singular. Então, a fenomenologia abraça isso dentro do seu estudo e do seu olhar, porque cada pessoa tem significados e sentidos próprios. O estruturalismo, ele começa a entender os sistemas sociais no seu âmbito macro e micro, e ele percebe os sistemas sociais como estruturas, né? E essas estruturas, elas são mutáveis e são diferentes dependendo do local e do tempo histórico, certo? Elas são dotadas de sentidos particulares e elas obedecem a uma lógica própria, e essa lógica não deve ser generalizada. Então, por exemplo, a estrutura social, né? Se a gente fosse um estruturalista e a gente fosse fazer um estudo das sociedades. A estrutura social, por exemplo, que hoje está em vigor no Japão, é totalmente diferente da estrutura social que hoje está em vigor no Brasil, nos países africanos. Entendem? Então, o estruturalismo vai perceber e aceitar essas estruturas como diferenciadas, né? E dar validade para elas. E essas estruturas, pessoal, para completar aqui,
elas vão moldar também os indivíduos, que são objeto de estudo, tá? E, no final das contas é isso, essas estruturas moldam os indivíduos. Então eu tenho indivíduos impactados, influenciados por estruturas sociais, dinâmicas sociais distintas. E aí eu tenho o marxismo, talvez dentre todos o mais conhecido, né? Por conta de Karl Marx e por conta de muita ignorância que se tem a respeito do que realmente foi o trabalho dele. Mas, basicamente, o marxismo, ele traz a importância de se considerar como os processos econômicos influenciam os sentidos das sociedades. Como os processos econômicos, eles criam os valores das sociedades e marcam, né, as sociedades e as pessoas, porque as sociedades são feitas de indivíduos, né, pessoal? Então, os processos econômicos e de meios de produção e relações de trabalho, eles influenciam o indivíduo, influenciam os valores do indivíduo, influenciam o que ele pensa, o que para ele é valoroso e o que não é valoroso, certo? Um exemplo claro para vocês aqui é que, por exemplo, hoje, eu provo para vocês que nós somos influenciados pelo sistema econômico e pelas relações de trabalho. Sabe como? Hoje, por exemplo, um carinha que filosofa um dia inteiro ou se dedica à filosofia, não se dedica a mais nada, ele seria visto como uma pessoa não valorosa, não produtiva, um vaga. Isso, entenderam? Por quê, né? Porque a gente tem uma estrutura econômica que está o tempo todo territorializando a nossa subjetividade, inconscientemente, dizendo que o que é válido, né, é correr atrás, o que é válido é produzir, o que é válido é ser produtivo ao máximo, o que é válido é seu desenvolvimento pessoal ali e produzir para a sociedade, ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa que colabora, certo? Então, veja como o sistema econômico influencia a nossa subjetividade e o nosso pensamento, né? Essa pessoa lá na época dos sofistas, dos filósofos, seria mais valorizada socialmente, né? Esse filósofo, mas não é mais. Então, é assim que o homem, ele é influenciado, todos esses fatores, né? Meios de produção, sistemas econômicos, dinâmicas sociais, culturais, familiares, dinâmicas individuais, ou seja, de personalidade, de essência de cada ser, tudo isso influencia o homem. E tudo isso deve ser considerado na hora de estudar o ser humano, né? E essa é a grande ruptura que existe entre as ciências humanas hoje, né? A ruptura que houve comparado às ciências lá do século antigo, influenciadas pelo racionalismo, né? Que via tudo preto no branco. E aí, finalmente, aqui na conclusão, né? Que é a epistemologia, no final das contas, que é o objetivo aqui de vocês terem aí dentro, botar dentro da cabecinha de vocês um semestre de epistemologia em um vídeo. A epistemologia, ela vai entender o objeto, né? Ela precisa entender qual é o objeto que se quer conhecer, qual o método que vai se empregar para estudar aquele objeto específico, qual é o tipo de resultado que se tem você aplicando determinado método a determinado objeto. Todas essas perguntas, todos esses estudos são feitos, né? São pensados dentro da epistemologia, que é o estudo do conhecimento, a teoria do conhecimento. Esse estudo do conhecimento da epistemologia se ramificou no que a gente conhece hoje como as ciências matemáticas, naturais, humanas e sociais, e a gente percebe que a epistemologia nos fez perceber, nos fez notar que cada objeto exige mesmo um método específico em cada disciplina, e cada disciplina então começa a se ramificar a partir dessas distinções de objeto, de método de estudo, de resultados, e a gente tem, por exemplo, aí disciplinas separadas como a psicologia, economia, antropologia, história, linguística, psicanálise, semiologia e várias outras. E é isso.
Eu espero que eu consiga ter iluminado aqui para vocês um pouco mais o que é a epistemologia, que vocês tenham conseguido imergir aqui dentro desse estudo de forma mais profunda, para que você seja capaz aí de fazer uma prova com mais segurança, apresentar um seminário, ou mesmo, como eu disse no início, né, se tornar uma pessoa mais interessante, porque, pessoal, conhecimento é poder. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para vocês um link para vocês acessarem o mapa mental e fazerem download. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, vou estar sempre postando vídeos aula aqui nesse padrão, e é isso. Valeu, obrigado por assistir.